Amém. Amém, igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Deixa eu só me organizar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 4, do 36 e o 37. Se você tenta fugir do chamado ao qual Deus tem para a tua vida, eu sinto lhe informar que Deus vai pegar você de uma forma e de outra e vai trazer você para o chamado. Eu sempre tento correr, sempre tentei. Né? Às vezes a gente acha bonitinho, né? Tá aqui, eu acho bonitinho os irmãos pregando, mas só Deus e eu sabem o que eu passo para chegar até aqui. Parece fácil, mas não é. A responsabilidade é grande, porque não é só sobre pregar, mas é sobre viver aquilo que se prega. E nem sempre é fácil, né? Mas se o Senhor escolheu, é porque eu sei que Ele vai quebrar o vaso, né? E vai fazer da forma que Ele quer. Dói, viu, irmão? Mas vale a pena ficar na mão do oleiro. Não fuja, não, do chamado, não. Volte logo. Vocês abriram em Atos, capítulo 4, versículo 36 e o 37. Vai dizer assim: então José... É isso. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre esse homem chamado Barnabé. O seu nome era José, mas os apóstolos começaram a chamar ele de Barnabé, e ele ficou conhecido como Barnabé. E meditando em tudo isso aqui, antes de qualquer coisa, antes de trazer uma palavra para o Senhor, há sempre uma direção do Espírito. Há sempre uma direção daquilo que Deus deseja falar com a sua igreja. Há essa preocupação em meu coração. Porque pregar o que eu acho, o que eu penso é fácil. Mas quando Deus dá uma direção, e nós precisamos entender que essa direção do Espírito, porque nem sempre que a gente está lendo a Bíblia, eu vou levar isso aqui. Não é assim que funciona comigo. E quando a última vez que eu vim a este lugar, Deus me falava sobre Estevão. Eu não sei se alguém vai lembrar. E Estevão servia a igreja com muita dedicação, com muito amor. Quem não se lembra, quem não estava aqui, até também, às vezes, a maioria das vezes, isso nos leva a não esquecer, né? Que vem sempre outras pregações e a gente acaba esquecendo. Mas quando eu estava aqui, eu falava de Estevão, o Espírito falava Barnabé. Eu falava de Estevão, o Espírito falava Barnabé. Eu disse, meu Deus, o que é que Deus quer falar Barnabé se o negócio aqui é com Estevão? E Deus falava no meu ouvido aqui enquanto eu falava. E eu cheguei em casa e aquele negócio, Barnabé, Barnabé. E eu disse assim, Deus, o que tem a ver Barnabé? O que o Senhor quer que esse Barnabé aí, que eu não sei nem quem é. Se eu estivesse lendo a Bíblia como eu deveria, eu saberia, né? Mas eu não estava, né? Então, Deus falou, da próxima vez que você for ministrar algo, eu quero que você ministre sobre Barnabé. E eu disse assim, Deus, eu não sei nem quem é Barnabé, eu não quero pregar sobre Barnabé não, porque Barnabé é chato. Eu não conheço, eu vou ter que pregar sobre, eu vou ter que estudar, eu vou ter que saber de onde ele veio, eu vou ter que saber o que ele fez. Eu não quero falar sobre Barnabé não, eu quero falar sobre eu acho que era Paulo. É muito tirimento pregar sobre Paulo, né? Eu quero falar sobre Paulo, que eu conheço Paulo. E Deus disse, não, é Barnabé. E eu, deixei para lá. E
o que o Espírito Santo nos traz a esta noite é justamente essa direção, esse ouvir do que Deus quer para a igreja, do que Deus quer que nós como igreja falamos, dizemos, porque o homem e a mulher, o jovem que serve ao Senhor, ele anda sendo dirigido pelo Espírito. Ele é dirigido pelo que o Espírito fala. Porque se a gente fosse fazer o que nós queremos, aquilo que achamos que é, né? Não é assim. É aquilo que o Espírito quer. Então, para conhecer um pouco sobre Barnabé, Barnabé foi um missionário da igreja primitiva que ficou conhecido por sua generosidade. Guarda essa palavra no teu coração. Generosidade. Guarda, em nome de Jesus. Ele evangelizou vários lugares no Império Romano e foi o mentor do apóstolo Paulo. Veio, eu nem sabia, mas estava lá Barnabé já junto de Paulo. Mas não era Paulo, Deus queria Barnabé. E o ministério de Paulo deveu muito ao apoio de Barnabé. Barnabé era judeu, da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, que se tornou cristão. Seu nome era José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação. Barnabé era um membro valioso da igreja. Além de encorajador, Barnabé era muito generoso. Ele vendeu um terreno à igreja, ele vendeu um terreno que era seu e deu o dinheiro todo à igreja como oferta. Esse homem nos mostra como devemos servir a igreja do Senhor. O que esse homem faz, você não vai encontrar o próprio Deus ou o Espírito Santo dizendo assim: Barnabé, vende esse terreno, doa a igreja. Não, Barnabé, por servir ao Senhor e vendo a necessidade da igreja, ele vende o que é seu e doa todo o dinheiro ao ministério. Ele doa todo o dinheiro à igreja do Senhor, porque esse homem, ele já vem nos mostrando como ele é generoso, como ele é bom. Mas nem sempre é fácil a gente se desfazer de algo que muitas das vezes custou para nós. Mas ele via aquela necessidade. E o homem e a mulher que anda pelo Espírito, ele não precisa que Jesus envie um anjo e diga: olha, a igreja está precisando disso, a igreja está precisando daquilo. Ele não precisa, porque o homem que anda pelo Espírito, ele faz aquilo que os seus olhos estão vendo, a necessidade. E isso é generosidade. E no nossos tempos, tem sido difícil encontrar pessoas generosas. Pessoas que façam sem que Deus esteja mostrando uma realidade que nós não precisamos perguntar para Deus: Deus, essa família está passando fome, eu preciso dar comida a ela? Era basicamente isso. Eu preciso dar, eu vou lá só orar ou eu levo o alimento? Barnabé, ele era um homem que serve de exemplo para mim e para você, para que nós sejamos como igreja do Senhor na terra. E desfazer daquilo que é nosso. Ah, igreja, é muito difícil. Porque muitas das vezes nós suamos para ter aquilo. Mas o homem, a mulher, o jovem que anda com o Senhor, ele sabe que é necessário comprar isso aqui. Ele não precisa perguntar para o Senhor. Então, o que é que Deus tem perguntado a você e a mim, como igreja? Ou então, o que é que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, está diante dos nossos olhos, e o que é que nós, como igreja, estamos fazendo? Eu sei, irmão, talvez você pensou assim: eu acho que Simone vai falar aí sobre o tratamento de Giliardi. Irmão, servir a Deus, vir a este lugar a um preço muito alto. Porque precisamos dizer aquilo que o Espírito manda e não o que eu gostaria de falar. Simone, era isso que você gostaria de falar? Não.
Gostaria de falar outras coisas. Mas o Espírito de Deus, ele me ordenou, disse, a palavra é essa aqui. É essa que eu quero que você pregue. É essa que eu quero que você fale. Porque todo cristão, todo aquele que anda pelo Espírito, ele não fala o que ele gosta. Ele não diz o que ele gosta, o que ele acha, o que ele pensa. Mas o que o Espírito Santo de Deus ordena a dizer. Se isso vai trazer glória, aleluia, não importa. Nós não estamos aqui para agradar aos ouvidos de quem vai ouvir. Nós estamos aqui para falar aquilo que o Espírito quer que a igreja dele se torne. Porque quando a gente olha para Estevão, Filipe, como o pastor vem pregando, e o próprio Estevão, aquele homem, ele recebeu, ele andava pelo Espírito. E ele tinha boa reputação, sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio do poder, fazia sinais e maravilhas. Porque qual é a igreja que você acha que Deus quer? Qual é a igreja que você acha que Deus quer que sejamos? Qual é a igreja que você quer? Que você olha, será que eu e você podemos olhar hoje no espelho e dizer, eu sou a igreja que Deus quer na terra? Será que eu e você podemos dizer isso hoje, nessa noite para o Senhor? Porque todos cristãos, nós como cristãos, precisamos ser exemplos. Exemplos bons. Precisamos mostrar quem somos verdadeiramente. Quando saímos por essa porta, quem sou eu e quem é você? Quem somos nós quando passamos por essa porta? Estevão, ele estava servindo ao Senhor. Entenda, igreja, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você deve vender seu carro, que você deve vender sua casa e doar para a igreja, não. Eu estou falando do homem e da mulher que é dirigido pelo Espírito. O Espírito fala, o Espírito fala, só falta mandar um anjo com uma asa aberta, uma tocha de fogo, e ele diz, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que... E nós não fazemos. E nós não fazemos, e eu sou uma dessas pessoas. Eu não faço isso, não é fácil, eu sou uma dessas pessoas. Que eu não estou aqui para dizer que eu estou como um Barnabé, não, viu, irmão? Eu estou para te dizer que eu estou na mão do oleiro. Eu sou um vaso ao qual Deus tem quebrado e me transformado para a sua obra, que não é fácil servir ao Senhor. Mas é necessário que a igreja do Senhor obedeça à ordem do Espírito Santo de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres neste lugar para te dizer o que você deve fazer, porque nem isso você sabe. Porque o homem de Deus está neste lugar, seja o pastor, ou Benjamin, ou o João, qualquer um desses que vem aqui, ele vem direcionado pelo Espírito, para te trazer uma direção do que você deve fazer. Porque muitas das vezes nem isso nós procuramos falar com Deus. Mas Estevão, como Filipe, como Barnabé, eles eram homens que faziam a igreja do Senhor crescer. A igreja crescia com esses homens. O pastor, os apóstolos diziam assim, olha Estevão, tu vai servir a órfã e a viúva. O cara ia lá, colocava as mãos sobre os enfermos. O cara ia lá, ele curava as pessoas. O outro, Barnabé, vai lá, vende o que é seu. Isso é o que é a igreja? A igreja crescendo. Isso é a igreja avançando. Mas Simone, mas a gente sempre bota uma desculpa. E eu sei porque eu sou assim. Talvez você esteja aqui nessa... Nossa, mano, essa palavra, essa ministração não é para mim, não. Glória a Deus, você está melhor que eu. Glória a Deus por isso. Mas serve de aprendizado para que você ore por mais pessoas que não está fazendo o que você já está fazendo, sendo direcionado pelo Espírito.
É mais um motivo que a igreja ore, porque esses bancos não eram para estar vazios. Deus não chamou filhos para ser apenas visitante de culto de domingo. Não, eu creio que não. Você não foi chamado apenas para servir, para cultuar o Senhor ao domingo. Há uma direção de Deus. Há uma direção de Deus sobre esses homens, ao qual vem aqui, e nós não honramos como deveríamos honrar. Não o homem, mas a direção ao qual Deus deu a ele, para as nossas vidas. Nós queremos sempre escolher o dia do culto. Ah, eu fui terça, quarta-feira não vai dar não. Eu já fui terça, já estou cansado. Eu vou te dizer uma coisa por experiência própria. Se você está me vendo aqui em pé, se você ainda está me vendo segurar esses microfones, foram graças às orações que fizeram por mim lá atrás. Era terça, eu não sei, me lembro mais os dias, mas se fosse eu estava aqui. Se tivesse chovendo, eu estava aqui. Se tivesse fazendo sol, eu estava aqui. Se eu tivesse brigada, chateada com o pastor, com a igreja, eu estava aqui. Se eu não quisesse vir, eu estava aqui. Se eu tivesse sentindo dor, eu estava aqui. Não importava o meu estado, eu sei a quem eu deveria servir. Aquelas orações ao qual os irmãos dizem assim, vem cá, vamos fazer uma oração aqui. E aquela oração tem sido hoje ainda o meu alimento. Ainda tem sido o meu alimento. Eu lembro das palavras. Eu lembro das orações. Não é fácil, igreja. Servir ao Senhor não é tão fácil. Porque servir ao Senhor dá exemplo como Barnabé, como Estevão. Estevão morreu apedrejado. Enquanto ele fazia a obra, ele morreu apedrejado. Mas ainda nos últimos suspiros da sua vida, estava ele lá clamando pela igreja. Mas ele estava sendo morto por amor a Cristo. Mas se eu sinto uma cosca, sei lá, hoje eu não gostei do que o pastor falou, eu não venho mais a esse lugar. A história de Barnabé, você vai ver que lá na frente, ele vai discutir com Paulo. Eu acho que é Paulo, que tem... Eu não foquei, eu disse que a história de Barnabé era chata, eu disse. E ele vai discutir com eles, isso mostra, irmão, que eles não eram perfeitos, que eles não concordavam em tudo. Mas Barnabé, o compromisso dele era com o Senhor. O compromisso não é comigo. O compromisso não é apenas com o pastor, ainda que você deve honrá-lo, nós devemos honrá-lo. Porque ele é um instrumento, um vaso ao qual Deus escolheu, mas nós não estamos aqui para fazer por ele, apenas por ele, mas para a igreja, para a glória do nome de Jesus. Porque somos irmãos. Não vai ter um céu separado para mim e para outra pessoa. Como é que vai ser isso aqui? Não concordo com isso, concordo com aquilo. Quem somos nós? Às vezes eu digo para Deus, isso aqui não está me agradando, isso aqui não. Aí Deus me mostra uma balança, eu e a pessoa. Aí Deus fala assim, me diz agora, quem é melhor entre vocês duas ou vocês dois? Quando eu olho para mim, irmão, eu vou orar. Porque não somos melhores uns com os outros. Melhores uns que os outros. Nós não somos melhores. Uns de que sou melhor que Paulinha, sou melhor que fulano, ciclano. Nós não somos melhores. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Mas para que a igreja do Senhor cresça, nós precisamos andar como esse homem, generoso. Ele era generoso, uma das suas qualidades, ele era generoso. Sabe, irmão, eu estou aqui na igreja, realmente esses dias me afastei bastante, e você não sabe o quanto meu coração doía, porque muitas das vezes eu cheguei nesse lugar destruída. Eu cheguei neste lugar cambaleando a pulso, com vontade de que Deus me leva. Me leva, Senhor, me leva. E eu saí muito melhor do que eu entrei, porque neste lugar eu encontrei aquilo que muitas das vezes eu sozinha em casa não conseguia buscar.
E Deus chegava, eu chegava aqui neste lugar e eu chegava aqui ferida e o Senhor me tirava curada. Eu chegava neste lugar triste e eu saía feliz. Eu chegava neste lugar vazia e eu saía cheia. Eu saía cheia. E Ele usava homens e mulheres imperfeitos, igual a mim e a você. Mas eu saía cheia. Eu saí curada, sarada. Neste lugar simples. Porque o Senhor é simples. E nós precisamos ser uma igreja que acrescenta. Nós precisamos ser uma igreja que acrescenta. Nós queremos, sabe, igreja, eu peguei um papelzinho ali de oração, de pedido de oração. O Senhor está curando, que eu até bebi menos água. E ele dizia assim, pedia assim, pelo avivamento da igreja. Eu disse, Jesus, né? Quem não quer ver essa igreja avivada? Quem de nós não queremos ver essa igreja avivada? Mas, antes de tudo, de queremos uma igreja avivada, e eu creio que essa é a vontade do Senhor, porque uma igreja avivada, ela é poderosa, ela é feliz, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem convicção. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas para que o Espírito opere uma maravilha como essa, nós devemos estar andando como o Espírito Santo tem ordenado. Olha, eu quero você aqui, mas você está indo na contramão. Olha, eu quero que você doe isso aqui, eu quero que você vá em tal lugar pregar o Evangelho, eu quero que você... Mas você não faz e você quer uma igreja avivada? Queremos a igreja avivada? Porque se queremos, então nós devemos fazer o que atrai o Espírito para que sejamos cheios. Porque você não vai ser cheio do Espírito, irmão, trazendo 1 quilo de feijão cheio de bicho, não. Eu tenho que dizer isso. A igreja não vai ser avivada se você não dá importância para o que o Senhor tem colocado na direção desta igreja, para levar alimento para as famílias. O pastor tem que estar. E eu falo isso por mim, tá? Falo isso por mim. Porque muitas das vezes eu pego o papel ali, coloco no bolso ou na Bíblia e esqueço. Mas eu quero ser a igreja avivada. A igreja avivada pega o papel hoje e, se possível, hoje compra. A igreja avivada entende, vou levar o papel. Deus, aqui está aqui 2 pacotes de fubá. Estou falando isso porque o Espírito já me disse. Peguei o papel, 2 pacotes de fubá. Deus disse, leva o fardo. Não, mas não tem no papel. Você é guiado pelo papel que você pega ali? É difícil, irmão. Mas eu quero ser a igreja cheia. Quais são os motivos que levam você a ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu e você devemos praticar para ser cheio do Espírito Santo? Fazer a vontade de Deus. Fazer o que o Espírito Santo tem ordenado a este lugar. Fazer a vontade dEle. Oh, meu Deus, você não sabe o que é isso, não. Eu já disse, eu já ouvi pessoas dizendo, para quê? Essas pessoas que recebem a feira, elas não precisam. Quantas vezes você pediu para Romário, dizer, Romário, hoje eu vou contigo fazer uma visita nessas casas. Não? Pediu não? Pediu não, né? Mas Romário, Renata, Paula, são testemunha. E eu comecei com eles, parei. E eu disse, Deus, eu não quero mais. Vou falar com o pastor, que ele procure pessoas que eu não quero mais, não. Estou com essa luta, eu quero ficar no meu cantinho. Porque não é fácil, igreja. Não é fácil você chegar numa casa e ver aquela necessidade. E eu vou falar.
não é aquela cesta que eu quero dar como igreja para essas pessoas. Eu não estou falando isso para julgar vocês, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando de mim, Simone, eu. Porque o Espírito Santo diz assim, olha, compra 2 pacotes, compra um fardo. É o Espírito. Para de dar desculpa, de dizer que dias, que tempos estão difíceis. Irmão, eu estou desde janeiro, Giliardi recebeu janeiro, R$2.000. O INSS trancou. Desde janeiro, que nós não pegamos o dinheiro do INSS 1 centavo. O Senhor nunca deixou faltar. Olha, e eu não comi pior não, viu? Te diria que eu estou comendo até melhor. Desculpa. Ô, igreja doida, de ter que eu vim aqui dizer isso, porque eu gostaria de dizer, olha, Deus quer, sei lá, salvar a tua família inteira. Porque isso traz glória. Isso traz aleluia. Mas nós somos a igreja que precisamos mudar. Que precisamos mudar. Porque andar, irmão, chegar aqui na frente e pregar é fácil, mas viver... Eu estou dizendo isso por mim, viu? Estou falando de mim, Simone, mas viver como Barnabé, como Estevão, como Felipe. Eu estou longe. Perdoa-me, Pai, porque eu estou longe de ser... Mas eu não quero ser uma igreja que quero viver um avivamento. Eu quero viver. Eu já clamei muito a Deus. Deus, traz um avivamento para esse ministério. Eu já pedi isso a Deus várias vezes. Mas um avivamento para uma igreja que não obedece à ordem do Senhor? Não, igreja, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Você quer ver uma coisa? Tem um rapaz lá chamado Luciano, lá na rua. Vê como eu sou. Não, Simone é a bênção do Senhor. Vou te dizer o que eu sou. Tem um rapaz chamado lá Luciano. Há mais de 6 anos atrás, Deus disse a mim, olha, vai. Ele mora sozinho, a família, o pai dele já morreu, a mãe eu acho que já morreu. Ele mora sozinho. E ele vive doente, muito doente. Ele tem uns caroços na pele. Ele bem, sabe? E Deus disse assim, olha, eu quero que tu vá na casa dele, ore por ele. E sempre que puder, que você fizer um almoço, uma coisa, você leva uma comida para ele. Só que quem me conhece sabe que eu não sou muito de comida, de fazer comida. Eu saio catando na casa dele. Mãe ali, mãe. Mas mesmo assim, a ordem maior... Foi? Aí Deus disse, olha, eu quero que você ore por ele e tal. E eu comecei a ir. Aí eu olhava para ele, não tinha coragem de ir até ele. Isso faz muitos anos, faz uns 5, 6 anos mais ou menos. E quando pensou que não, aquele rapaz, ele entrou em coma, ele entrou numa UTI. E eu disse, meu Deus, o Senhor mandou eu ir lá e eu não fui. E eu me arrependi, senti um aperto no meu coração porque eu não obedeci à voz do Senhor. E quando passou-se o tempo, muito tempo, pensou que não, ele passou na frente da minha casa. E Deus falou assim, olha aí a oportunidade, eu trouxe de volta. Aí, e passou-se, ó. Eu obedeci? Não. Eu obedeci? Não. Mas eu quero ser a igreja avivada. Aí ele passa muitos anos. Aí quando foi agora, né, eu nessa lutadinha com o Giliardi, vai e vem, eu via ele e aquele negócio, vai fazer o que eu lhe pedi. Aí eu passei, vi um monte de crente na porta da casa dele, eu disse, vou não, já vi a crente lá pregando, eu vou não. Deus disse, mas eu quero você. Eu quero você. Porque tem coisa que você deve fazer, que o Senhor já pediu, mas você joga para outro quando Deus já disse, eu quero você. Não jogue para o outro, é você. E quando nesses dias, né? Aí vem um pastor e fala de Filipe. Aí só vinha aí, Luciano. Deus, não quero Luciano.
Não quero, eu tenho vergonha de ir lá orar para o Luciano. E eu falei, Giliardo, não, Giliardo, eu tenho que ir. Depois que o pastor falou isso aqui, eu saí daqui, eu nem dormi. Luciano, na minha cabeça, eu quero arrancar Luciano. Aí, mas ficou a mensagem, né, batendo, né? E eu disse, aí eu fui, aí comprei um suco. Fui na segunda-feira, comprei um suco, eu disse, aí esqueci o bolo, que na minha mente eu vi ainda eu com suco e um bolo. Comprei o suco e esqueci o bolo. Aí eu disse, pronto, não esqueci o bolo, então não vou. Eu já esqueci o bolo, eu vi o bolo, então eu vou com o bolo. Não comprei o bolo, né? Ficou o suco e ficou lá. Aí eu fui, resfriei, fiquei doente, eu disse, não posso porque eu estou gripado, por causa do corona, ninguém vai querer me receber. Luciano vai nas barracas bebendo de noite. E eu dando desculpa. Aí quando chega domingo, aí Benjamin, meu Jesus, eu não posso ir lá em Luciano hoje, é 9h da noite. Ele pode estar até usando lá os baseados, eu não posso, Senhor. Mas amanhã, eu bebi o suco de Luciano. Antes. Não, olha como não, mas eu sou uma bênção, né? Eu sou a igreja que eu quero. Aí uma semana antes eu fui beber o suco de Senhor Jesus, vou beber o suco de Luciano, porque não dá para mim final de semana, porque final de semana ele bebe. Como é que eu vou orar por uma pessoa embriagada, Senhor? O negócio deve estar pesado, Jesus. Não me leva nesse dia, não. Deixa um dia mais que ele está sobrio ali. Bebi o suco de Luciano. Bebi o suco de Luciano. Aí quando foi domingo, aí... Jesus, meu Deus, Luciano, sai daqui cega. Para casa da Luciana. Foi no outro dia. Aí eu tenho que me preparar, né? Vai que Luciano baixa o negócio. Aí passei o dia ali, segunda ali. Mas eu comprei outro suco, viu, irmão? Eu bebi, mas eu comprei outro suco. Aí peguei umas coisas e levei para Luciano. Quando ele já estava no meio do caminho, já vinha Luciano saindo. Aí eu encontrei ele e tal. Aí eu disse, Luciano, eu preciso fazer uma oração por você, que não sei o quê. Aí ele, tá certo, tá bom, que ele é bem assim, caladinho. Aí eu estava indo ali para a capela, eu disse, é hoje mesmo, a oração é agora, vamos. Aí ele, né, foi para a sua casa e a gente entrou lá. E eu fiz a oração, entreguei ali aquele lanche a Luciano, não levei o almoço, porque até hoje eu não fiz ainda, mas a gente come em outro lugar, né? O bichinho de lá fica com fome, não. Eu dou o meu jeito. Mas, enfim, aquilo que Deus... Eu estou brincando, né, um pouco sobre esse rapaz, mas graças a Deus... Aí eu disse, durante a semana, antes de Benjamin pregar, eu falei assim, eu disse, Deus, mas ele está vivo ainda, está quase morto. A verdade é que ele está quase morto. Quem conhece sabe que parece que os dias dele estão sendo contados. Aí eu disse, mas ele está vivo ainda. Aí Benjamin, né, o Senhor usa Benjamin. Eu disse, meu Jesus, eu disse em casa, né? Eita, Jesus, de segunda Luciano não passa. Mas, brincadeira à parte, igreja, o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer diferente. Talvez você e eu temos errado até hoje, mas hoje é o dia da igreja do Senhor fazer diferente. Sabe, Estevão, já vou encerrar, faltou um monte de folha, eu estudei tanto, eu entendo João agora. Tem muito, vou pegar vocês depois. Ficou para depois. Mas eu tenho certeza, irmão, que a igreja que o Senhor quer de mim e de você é uma igreja mais generosa. É uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo. Porque uma igreja que é direcionada pelo Espírito, ela não erra. Ela vai acertar. Ô Simone, mas se eu fizer tudo que Deus mandar, não vai vir provação? Não, vai vir a provação. Mas você vai estar mais forte. Você vai estar, sabe, com... Uma vez eu disse ao Senhor, Deus, por que isso está me atingindo tanto? E Deus falou assim, você entrou numa guerra com pouca munição. Né? E o que é munição? O que é no espiritual? Bíblia, oração e jejum. Então, se eu e você queremos ser uma igreja e queremos ver esse ministério crescer, nós precisamos andar pelo Espírito. Nós precisamos ser como o exemplo de Estevão, de Filipe ou de Barnabé. É esse exemplo. Ô Simone, por que Deus vem trazendo esses nomes? Não é um pouco assim, para que entendamos que é como a igreja que o Senhor quer que sejamos. Porque eu creio que você quer ver esse ministério crescer.
Eu creio que você quer ver pessoas chegando neste lugar e sendo curada, sendo sarada, sendo transformada. Mas a igreja do Senhor precisa andar cheia do Espírito Santo de Deus. E não dá para ser cheio do Espírito Santo de Deus fazendo o que desagrada ao Senhor. Então, vamos nos levantar. E eu quero dizer a você que não deu tempo aqui de falar, mas que Estevão também foi muito importante para o crescimento do evangelho de Paulo. Quando ninguém mais queria saber, quando Paulo entregou a sua vida que teve um encontro ali com Jesus, ninguém queria ajudar Paulo, porque Paulo era o perseguidor da igreja. Ninguém quer ajudar aquele que é contra a igreja. Mas Barnabé estava lá, vem Paulo, vem Paulo. Vem, Paulo. Chega para as pessoas, não, ele agora é de Jesus, ele agora está trabalhando junto com a gente. Então, que a gente possa ser esse encorajador, que quando vê o irmão caindo, seja lá o que aconteça, vá até ele, visite, mas pelo Espírito, viu? Para você não ser uma pedra de tropeço, pelo Espírito. Porque Deus me deu a chance de ir até Luciano, como a outras pessoas, que hoje não dá tempo. Mas Deus me deu a oportunidade de fazer diferente. E Deus está dando a você a oportunidade de perdoar, de liberar perdão. Deus está dando a oportunidade a mim e a você de fazer diferente. Então, que nós viemos ser essa igreja. A igreja generosa, a igreja que anda cheia do Espírito e uma igreja que encoraja o outro irmão que caiu ou que começou agora, que você seja esse encorajador, que você seja feito o João tinha pregado também outro dia ali, né, que é onde ele juntou as pessoas para orar um pelos outros. Então, diante de todas as verdades ao qual o Espírito tem manifestado neste lugar, eu quero dizer a você que eu não tenho muita coisa, não tenho ouro, não tenho prata, mas se você precisar de alguém para orar, de alguém para conversar, eu estou aqui. Fique todo com Deus. Que o Senhor abençoe você com essa palavra e que essa palavra traga transformação na sua vida como tem trazido para a minha.